Boas tardes a todos. Vamos começar pelo Leandro Barreiro e depois passaremos ao Mr. José Mourinho. Recordo que é uma questão apenas por jornalista. BTV, por favor. Leandro Barreiro, muito boa tarde. Sara Oliveira, em direto para a BTV. Perguntar-lhe, faltam 3 jogos para o final desta fase de Liga dos Campeões. Como é que o Benfica está a encarar o jogo de amanhã com o Nápoles? É preciso ganhar o jogo amanhã. Simples. Depois vemos o resto, mas o foco está para o jogo de amanhã e precisamos da vitória. TVI CNN. Olá, Leandro, João Pedro Roca, da TVI da CNN. O Benfica só ganhou uma vez nos últimos 8 jogos em casa, desde a temporada passada e também contando com esta. Há alguma relação para isto acontecer? Também no campeonato perderam alguns pontos em casa. Há alguma explicação para isso? E como é que querem fazer com que o Inferno da Luz também volte nesta noite tão importante para vocês? Obrigado. Eu acho que o mais importante relativamente aos nossos adeptos em casa é eles sentirem que nós estamos sempre a dar tudo para o clube, do início até o fim. E claro que temos que jogar bem e com essas duas coisas nós sentimos como jogadores que o estádio está atrás de nós. E sim, amanhã há mais um jogo em casa e vamos dar tudo para poder ter essa vitória. RTP. Leandro Barreiro, Bruno Valeiro para a RTP. O Leandro teve em destaque no último jogo para a Liga dos Campeões, marcou um dos golos. José Mourinho tem falado em finais, autênticas finais. Como é que o grupo tem encarado, até porque agora vêm 3 jogos contra equipas de facto que são muito poderosas, como é que se tem sentido nessa situação tem sido fundamental? É verdade que amanhã é outra final. Os últimos jogos também foram finais. É a fase onde nós estamos atualmente, porque no início já houve outros jogos que não conseguimos ganhar e por causa disso estamos agora nesta situação, mas como equipa estamos prontos, sabemos como lidar com essa situação, mostramos nos últimos jogos e estamos unidos e é dessa maneira que amanhã vamos entrar dentro do campo para ganhar mais uma final. Mais questões para o Leandro, ali, Record. Leandro, boa tarde, Rita Pedroso, Jornal Record. O Mister tem sublinhado que a equipa tem melhorado em vários aspectos. Reconhece que também é mérito seu, que também tem influência nestas melhorias da equipa, já que foi titular, por exemplo, nos últimos 3 jogos. Isso tem ajudado também outros companheiros, como por exemplo Richard Rios, que também tem vindo a melhorar as suas exibições nos últimos jogos. Obrigada. Sim, eu acho que fazendo mais jogos os jogadores vão se conhecer melhores uns aos outros, que claramente ajuda a equipa toda. Agora eu estando dentro do campo dou sempre o máximo para ajudar a equipa, os meus equipeiros, dentro do campo, em situações falamos uns com os outros, depois no intervalo, nos treinos, para ajustar as coisas, claro que isso ajuda, sim. CMTV. Boa tarde, Leandro Barreiro, Gustavo Lourenço para a NAU e para a CMTV. O Leandro tem vindo a ganhar um papel importante no Benfica de José Mourinho. É um jogador com características que também agradam ao treinador, um jogador pressionante e que depois do jogo do Ajax foi mesmo descrito, tanto pelo treinador como por alguns adeptos, como um jogador à Benfica. Queria perguntar-lhe como é que reage a esses elogios por parte de José Mourinho. Obrigado. Claro que um jogador está sempre feliz de ouvir coisas positivas do Mister. Claro que isso ajuda na confiança, ajuda em tudo, mas eu acho que o mais importante, e foi isso que eu sempre continuo a dizer, é continuar a trabalhar. Não é porque as prestações agora estão boas e estou num bom momento que agora posso estar no sofá a relaxar. Não, é sempre continuar a trabalhar, dar o máximo no treino e, exato, para atingir o melhor possível. Creio que não. Any questions for Leandro from Italian press? Oh, ok. Leandro, muito obrigado. Obrigado. Não. Agora questões para o Mr. José Mourinho. Vamos fazer primeiro questões para a imprensa, para os mídias de Portugal e depois questões para os mídias italianos. First questions for Portuguese media and then a few questions for Italian media, ok? BTV, por favor. José Mourinho, boa tarde, uma vez mais para a BTV. Conhece bem as equipas italianas e a sua forma de jogar. É uma vantagem para o jogo de amanhã com o Nápoles?
Não sei se será vantagem ou não. Se calhar demora menos tempo a analisar do que demoraria se fosse uma equipa ou uma cultura que eu não conhecesse, mas só isso, porque o facto de eu conhecer bem não significa que as dificuldades sejam menores ou que as qualidades que eles têm passem a ser inferiores. É uma equipa muito forte, ganhou dois Scudetos num curtíssimo espaço de tempo, que neste momento joga diferente daquilo que jogava na parte inicial da época, mas eu pessoalmente digo, infelizmente para nós, joga de modo diferente, porque eu gosto muito mais da maneira como eles estão a jogar agora do que aquilo que jogavam antes. SIC. Zé Mourinho, boa tarde. Nuno Luz da SIC. Daquilo que aconteceu no último jogo, que consequências e que conclusões é que tirou com a equipa para que neste jogo a equipa dê uma resposta positiva, porque perante as dificuldades que se conhecem do Nápoles é preciso uma equipa não falhar para poder derrubar uma equipa tão forte como a do Nápoles, não é? Acho que nós contra o Sporting fizemos um bom jogo. Fomos mais fortes do que um adversário que é o bicampeão nacional e que é efetivamente uma ótima equipa. Fomos penalizados por um início de jogo mau, com um erro individual ou de dois elementos, que é uma coisa que nos tem penalizado ao longo destas últimas jornadas, não é? Com o Bayer Leverkusen, por exemplo, foi, na minha opinião, o nosso jogo mais conseguido desde o primeiro ao último minuto, um jogo onde o empate seria já um resultado, quanto a mim, não a imagem daquilo que foi o jogo, onde fomos muito superiores ao Bayern. Acabamos por perder com um erro individual. No Chelsea fizemos um ótimo jogo, perdemos com um autogolo com o Casa Pia, tivemos outro autogolo contra o Nacional, ganhámos, conseguimos dar a volta, mas começámos a perder com outro erro individual. Ou seja, a equipa, na minha opinião, sob o ponto de vista da organização e da coesão tática, está muito mais forte. Mas quando tu chegas a este nível e cometes erros individuais, normalmente pagas por eles. Sport TV. Mister, muito boa tarde, Ricardo Capela, mais uma vez para a Sport TV. Mister, tem falado obviamente muitas vezes das ausências e daquilo que são as limitações que essas ausências provocam na sua equipa. Vai defrontar um Nápoles que já elogiou, mas que também tem muitas baixas para este jogo. Não me faça rir. Que baixas é que, não me faça rir. Que são mais... Sabe o que é que não me faz rir? Não me faça rir porque uma coisa é tu não teres Lukaku, mas teres Højlund. E mesmo tendo Højlund, tens Luka no banco. Portanto, não me faças rir com os jogadores que faltam, porque não ter Kevin De Bruyne, mas ter Scott McTominay e ter Elmas... Não me falem de ausências, porque as minhas ausências fazem-me chorar. Que não é aquilo que eu quero fazer, nem é aquilo que eu quero como filosofia nossa. Desde o momento em que nós perdemos o Luka Bacchio, por exemplo, que eu disse, pá, não quero chorar, quero tentar encontrar soluções. Mas no plantel do Nápoles, você vê a equipa que joga, você vê quem está no banco, você esquece de quem falta. E a origem daqueles que faltam significa só uma coisa, é que eles tiveram que mudar de sistema. E mudaram para um sistema que, para mim, fazem do Nápoles uma equipa melhor. A bola. Boa tarde, José Mourinho. Nelson Feiteiro na bola. Queria-lhe perguntar, pedir-lhe uma comparação entre o nível competitivo do futebol português e do futebol italiano neste momento. Olha, sinceramente não lhe sei dizer porque não vejo jogos do campeonato italiano.
É assim que eu sou. Fixo-me onde trabalho, vejo os jogos todos possíveis e imaginários do campeonato onde estou e depois resta-me pouco tempo para ver jogos de campeonatos onde não estou. Aquilo que eu digo é que, de um modo geral, em Itália existe uma cultura tática elevadíssima, os treinadores trabalham todos eles muito bem o lado tático do jogo, há uma cultura muito forte ao nível das marcações individuais e dos duelos individuais, são equipas com uma fisicalidade muito grande e muito adaptadas a isso mesmo, e as equipas de melhor qualidade individual, como é o caso do Nápoles, como um exemplo dessas equipas, conseguem aliar aquilo que de bom fazem sob o ponto de vista tático com aquilo que de bom têm as individualidades fortíssimas que as equipas têm. Para mim o Nápoles é uma equipa fortíssima. RTP. Boa tarde, José Mourinho. Bruno Valério para a RTP. Hoje surgem notícias em Espanha de que o Real Madrid, ou pelo menos os adeptos do Real Madrid, gostavam de ter o interesse em que regressasse. Aquilo que eu lhe pergunto é se estas notícias dão... Diga? Se estas notícias podem... Não faça a pergunta de vocês, não... Não, se podem destabilizar no sentido... Não, os adeptos, neste caso, os portugueses, podem ver, porque é muito difícil dizer não a um clube como o Real Madrid. E aquilo que eu lhe pergunto é... E ao Benfica é fácil? Não, mas aquilo que eu lhe pergunto é se quer deixar os adeptos do Benfica descansados relativamente a essa situação e fechar de uma vez o assunto. Obrigado. Nem sequer precisa de fechar, já está fechado. O assunto já está fechado. Foi você que o abriu. Não esqueça lá isso. Record. Mister, boa tarde, outra vez Rita Pedroso, Jornal Record. Não temos dúvidas de que continua muito confiante relativamente ao apuramento, diz que acredita que talvez os 9 pontos lhe sirvam. O Benfica tem neste momento 3, mas pergunto-lhe se este apuramento também lhe interessa ainda mais a pensar já naquilo que vai acontecer em janeiro. Se Rui Costa já falou consigo sobre a influência que este apuramento terá depois no investimento a ser feito e se no pior dos cenários está pronto para não ter aqueles reforços que quiçá queria. Nem sei por onde é que é de começar a responder à sua pergunta. Que é de facto uma pergunta, mas tem para aí 2 ou 3 ou 4 nuances que é difícil de agarrar nela. Como é que eu posso agarrar nela? Primeiro, não penso em mercado. E ao não pensar em mercado e ao pensar em tirar o que de melhor posso tirar dos jogadores que tenho e dos jogadores da formação, já estou a trabalhar de um modo onde estou a partir do pressuposto de que não há mercado. É assim que eu estou a trabalhar. Estou a partir do pressuposto de que não há mercado. Não lhe vou dizer quem joga amanhã e quem não joga. Não sei se o Benfica costuma dar depois os lotes convocados ou não. Mas só para ter uma ideia, e depois pode começar a fazer contas de cabeça. Amanhã temos nos 23 jogadores, não é? 11 mais 12. Nos 23 jogadores, temos 10 jogadores da formação do Benfica. E desses 10, 3 chegam pela primeira vez comigo. Portanto, estamos a falar inclusive de miúdos que chegam recentemente, nem estamos a chegar de jogadores como o António Silva ou o Tomás Araújo. Temos 3 que é verdadeiramente acabar de chegar e de entrar. Portanto, tudo aquilo que aconteça amanhã no jogo e a influência que possa ter no mercado ou não, ocupa 0 no meu pensamento, porque eu parto do pressuposto de que não há mercado. Depois, se houver mercado, muito obrigado, ótimo, precisamos, ajudará. Mas eu parto do princípio de que não há mercado. Partindo do princípio de que não há mercado, o resultado da manhã só interessa num aspecto que é o aspecto puramente desportivo e não no aspecto económico e de transferência. No aspecto puramente desportivo, eu penso sempre que, enquanto a matemática me der esperança, eu tenho esperança. Só a matemática pura
é que me pode tirar esperança a qualquer nível, seja na Champions, seja no campeonato, seja noutra coisa qualquer. Só a matemática é que me pode tirar esperança. Não sei se 9 pontos chegam ou não, pode chegar, eu acho que 10 chegariam de certeza, o que significa que nem o resultado do jogo amanhã me podem tirar as esperanças. Vamos partir do pior pressuposto de todos. Perdemos amanhã e ficamos com 3 pontos. Temos que jogar com o Juve, temos que jogar com o Real Madrid. É difícil? É ultra difícil, mas continua a ser possível sob o ponto de vista matemático. Se ganharmos amanhã 3 e 3 são 6, 6 podemos chegar a 12, se empatarmos fazemos 4, podemos chegar a 10. Portanto, eu acho que qualquer coisa que aconteça amanhã não vai matematicamente acabar com o meu eu nem que é um sonho, é a maneira como um treinador tem que olhar para as coisas, tem que ter a sua gente até ao limite daquilo que é possível, até ao limite da motivação relativamente àquilo que é possível. Agora, como diz o Leandro, nós vamos olhar para o jogo da manhã a pensar que temos que ganhar e que ganhando amanhã, obviamente, ficamos com maiores possibilidades. CMTV não. Boa tarde, José Mourinho, Gustavo Lourenço, em direto para o NAU e para a CMTV. O José Mourinho, quando chegou, disse que ia meter a equipa a morder mais. No último jogo, os jogadores deram uma boa imagem de agressividade, de união, até o exemplo do Prestiani a sacrificar-se pela equipa. Já estamos quase a meio da época também, não há margem de erro nem na Champions nem na Liga. Acha que se tivesse começado a época no Benfica, estaria em posição de qualificação na Champions e não estaria a 8 pontos no campeonato? E disse também que é o treinador que diz que não ao Benfica, era capaz de dizer que não ao Real Madrid. Obrigado. Já são muitas perguntas numa só. Tens que escolher uma. A segunda, até porque a segunda já foi feita também. Eu não posso dizer que se tivesse começado que estaria melhor ou se tivesse começado estaria pior. Acho que é uma leviandade dizê-lo. Acho que é uma leviandade dizê-lo. Não quero entrar por aí, não é uma coisa que eu não me sinto confortável a dizer. Senão depois também teria que dizer, se fosse eu começar o campeonato, não tinha começado o campeonato com este plantel. Mas não comecei. Foi o treinador anterior que começou, foi o treinador anterior que decidiu, foi o treinador anterior que pediu. Também me podia dizer assim, se ele estivesse cá neste momento podia estar melhor, porque estava com uma equipa que foi ele que escolheu, com os jogadores que foi ele que escolheu. Talvez sim, talvez não. Acho que é uma leviandade ir por esse tipo de comentário. Eu pelo menos não sou capaz de dizer que comigo estaríamos melhor, não consigo. TV e CNN. Olá, Mister. João Pedro Roca, da TV e da CNN. Queria perguntar na resposta que deu em relação aos jovens, aquilo que pergunto é que tempo é que eles precisam para terem mais preponderância nas opções que vai ter, e se agora, se os jogadores que falou e os 3 meninos, um deles é o José Neto. Obrigado. O Neto está convocado amanhã. E se está convocado pode jogar. O que é que os meninos precisam? Os meninos precisam, fundamentalmente, que se errarem, que não os martelem. É a primeira coisa que eles precisam. Já é suficiente a pressão inerente à estreia, já é suficiente a pressão inerente a passar de um escalão etário para o escalão maior, para uma competição maior. Já é suficiente esse tipo de pressão, que acrescentar mais pressão a isso, acho que é a pior coisa que pode acontecer. Mas depois há sempre a velha história, que é os jogadores têm potencial, mas alguém tem que os meter lá dentro. Se ninguém os meter lá dentro, serão sempre jogadores com potencial, serão sempre jogadores com ponto de interrogação. O que é que falta para terem mais tempo de jogo? É jogarem mais do que os outros. Se forem melhores do que os outros, jogam. O Scott McTominay que amanhã joga contra nós, houve alguém que o meteu lá dentro e houve alguém que disse Pogba fora e joga este.
Tem que haver sempre alguém. E com o Zanetti esse alguém vou ser eu. Temos que encerrar aqui o bloco para os mídias de Portugal. Peço desculpa a quem não teve a oportunidade de fazer questões. Now for the Italian media, please. We start here. Ciao. Grazie. Quali sono le caratteristiche del Napoli e di Antonio Conte che lei apprezza di più e che naturalmente, visto la partita di domani, lei cercherà ovviamente di contrastare per far sua idea? Adesso il Napoli e Antonio Conte sono solo uno. Non parlare del Napoli è parlare di Antonio, e parlare di Antonio è parlare del Napoli. Le squadre di Antonio sono squadre complete. È praticamente impossibile di trovare qualcosa che tu possa dire sono scarsi e non lo fanno bene, possiamo sviluppare qualcosa per questa fragilità. Sono squadre veramente di una compattezza, di una consapevolezza tattica, di una cultura tattica altissima. Dopo Antonio è ultra esigente con mercato, trova sempre modo di costruire rosa fortissimo con gente forte che gli dà tante opzioni. E sul punto di vista della preparazione della squadra considero Antonio uno degli allenatori più forti. Corriere dello Sport. Buonasera mister. Ciao Marcello. Parlava di Conte, ci sono tante sfide epiche che avete fatto. Sono tante. Beh, sono 7, però c'è tanta letteratura. 7 è poco. Tanti momenti intensi. 7 in 20 anni, sono pochi. Allora ci sono state 7 sfide tanto intense, con tanti ricordi, ci sono anche componenti emozionali domani importanti anche per lei. Parlava di McTominay, l'ha lanciato lei, l'ha fatto debuttare proprio qua in Champions al Dalus tanti anni fa, ritroverà Spinazzola, manca solo Lukaku, ci sono tanti elementi anche emozionali domani, no? No. Queste cose emozionali per me sono prima di partita, dopo partita, e niente più. Durante la partita non è che ho tempo da pensare o che qualcosa di questo tipo mi possa far viaggiare lontano di quello che è la partita. Partite che abbiamo bisogno di vincere contro un avversario che ho la umiltà di dire che è fortissimo, che sarà una partita difficilissima per noi, però faremo di tutto per riuscire il risultato che abbiamo bisogno. Buongiorno mister, Luigi Giordano di Merenda Napoli. Le volevo chiedere se per il Benfica domani è l'ultima chance per cercare di accedere agli storici Champions e se ha preparato un trattamento particolare per l'uomo più in forma del Napoli, Davide Neres. E come dicevo prima ai portoghesi, mentre matematicamente è possibile, per noi sarà sempre possibile. Noi siamo il Benfica è uno dei club più grandi al mondo, non c'è un'altra cultura che non sia di andiamo con tutto fino all'ultima e pluribus unum, come dice il nostro stemma. E ovviamente che vincere domani ci lascia una posizione buona, non vincere ci complica veramente la vita, però abbiamo ancora altri 6 punti per giocare e questa è la situazione molto, molto chiara per noi. E Neres sta giocando bene, però Politano è bravo. Se non gioca Neres, gioca Politano, non cambia niente. Se inizia Neres e dopo esce e entra Politano, non cambia niente. E questo è
è il Napoli, è una squadra che vive dei talenti individuali, però vive anche di una cultura tattica molto forte, di un lavoro tattico di un grande allenatore molto forte, e per questo motivo pensare che solo Neres non va per noi, non è sufficiente per noi. Lá atrás. Buonasera. Il Napoli è letale nelle transizioni offensive. Come si bloccano le loro ripartenze e quale giocatore, quale dei suoi difensori ha il compito più arduo? Grazie. Il Napoli è forte in transizione offensiva, il Napoli è forte nella palla inattiva, ti mette 7 giganti in area, il Napoli è forte in organizzazione offensiva, ti fa la costruzione a 3, ti fa la costruzione a 4, hanno tanto tempo di lavoro con Antonio, prima di Antonio c'era anche un altro bravissimo tattico come Spalletti, è una squadra che ha tutto, ovviamente che sono forti in transizione offensiva, però non si può neanche dire che questa transizione offensiva è fatta solamente da Højlund, perché se è fatta da Højlund io dico ok, loro hanno Højlund, io ho anche 2 bravi difensori centrali, però la transizione offensiva non è Højlund, la transizione offensiva sono gli altri 2 attaccanti, sono gli esterni, i quinti, Leo a sinistra, Olivera o Di Lorenzo a destra, sono fatti di McTominay che è un box to box e che ti fa 50 metri di sprint per arrivare in area. Anche la transizione offensiva loro non lo fanno di un modo individuale, lo fanno di un modo collettivo. È una grande squadra, come ho detto io. Creio que não temos mais questões. Obrigado a todos. Grazie mille, ciao. Ciao, obrigado.